Só uma votação importante agora. É com a palavra o deputado Evandro Bussi. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo a essa tribuna para fazer um importante esclarecimento aos senhores líderes e aos senhores e senhoras deputados. A direção nacional do Partido Verde fez ontem uma manifestação no sentido de que o ingresso do ministro Sarney Filho no governo do presidente Temer não era uma deliberação da bancada, não era uma deliberação da executiva, não era um pedido do órgão de direção partidário. Realmente, a posição e a escolha do ministro Sarney Filho para o Ministério do Meio Ambiente foi uma escolha pessoal do presidente Temer. E por que ele foi escolhido? Pelos relevantes serviços que já prestara ao Ministério de Meio Ambiente na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Dada a sua competência pessoal, dados os seus serviços prestados e o compromisso de diálogo, tanto com aqueles que defendem de maneira mais efetiva as questões da sustentabilidade, quanto com a produção e o desenvolvimento do Brasil, o ministro Sarney Filho foi escolhido por ser efetivamente considerado o melhor quadro para a função. Quando, do convite do ministro Sarney Filho pelo presidente Temer, a bancada do Partido Verde se reuniu com ele e foi comunicada sobre essa possibilidade. A reação da bancada, antes dele assumir o Ministério de Meio Ambiente, foi de total e incondicional apoio ao ministro Sarney Filho nessa missão tão importante nesse momento delicado do Brasil. Venho a essa tribuna para dizer, em nome da bancada do Partido Verde, que o ministro Sarney Filho continua com o mesmo apoio que a bancada lhe conferiu para assumir o cargo. Terá da nossa bancada apoio incondicional e irrestrito à missão e à gestão que está desenvolvendo já. Digo ainda que, antes mesmo de despachar o primeiro dia no Ministério, o ministro Sarney Filho já esteve em Mariana, cuidando e vendo com atitudes extremamente importantes aquele grande problema ambiental e de sustentabilidade que verificamos lá em toda a bacia do Rio Doce. Por via de consequência, apoiando toda a gestão do ministro Sarney Filho à frente do Ministério de Meio Ambiente, nós queremos também contribuir com todo o projeto de salvação nacional que tem sido elaborado pelo presidente Temer. Inclusive, registro que saímos extremamente satisfeitos hoje da reunião com os líderes realizada no Palácio do Planalto, porque ali nós falamos de corte de gastos públicos, que é uma medida fundamental, essencial para a retomada do crescimento no Brasil. Nós falamos ali de governança, de seriedade para os fundos de pensão e para as empresas públicas brasileiras. Nós precisamos que o realismo dê lugar ao ilusionismo que conduziu a nossa vida econômica até esses dias. Isso é importante que se repita, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Esse é o momento em que o realismo na economia e na política deve dar lugar ao ilusionismo que nos guiou. Então, ratifico aqui a posição da bancada do Partido Verde, respeitando a posição da executiva, respeitando a posição do senador Álvaro Dias, mas é importante que fique aqui constada que a bancada do Partido Verde na Câmara dos Deputados continuará onde sempre esteve, ao lado do ministro Sarney Filho e ao lado do projeto de reconstrução e de salvação nacional que tem diariamente proposto e ratificado o presidente Michel Temer. E nesses desejos, nessa intenção de retirar o Brasil do momento trágico em que vivemos, para levá-lo ao momento de desenvolvimento e com sustentabilidade, o Partido Verde não se negará a essa missão, porque a história não reserva um bom lugar
aos que lavam as mãos. Nós não faremos isso, temos compromisso com o Brasil. Obrigado, presidente.